aqui o culto da vitória, tá bom? Porque nós estamos numa maratona muito grande. Então, quinta-feira estamos liberados, tá bom? Domingo nós temos o nosso culto da escola dominical normal, às 9 horas da manhã, uma grande aula será ministrada. E à noite o grande culto. Convidamos a todos vocês para estarem presentes aqui, quem puder, né? Quem não é das congregações, da sede, está todo mundo convocado a virem, amém? Nossos visitantes, venham, Deus abençoe você ricamente. Aí, ocupou a vaga? Ocupou, né? Ô, Deilton, esse monte de lugar aqui na frente, não tem lugar? Hã? Ah, é da mídia? Ah, tá. É das meninas que estão na mídia aí, elas são da orquestra e da mídia, né? Então, deixa, daqui a pouco ela ocupa. Esse lugarzinho aí. Tá, a Lili tem que estar aí, né? Tem um lugarzinho aí? Tem um lugarzinho aqui, irmãos, aqui, ó. Tem um lugar aqui. Se quiser ocupar, está ocupado por Bíblia, né? Mas pode sentar ali. O dono da Bíblia vai tirar. Pastor Genival. Pastor Boanerges. Amém. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado. Amém. Vamos estar de pé para receber o pregador, irmãos? Amém. Pode vir, pastor. Nós vamos nem orar para ganhar tempo. O senhor ora se quiser, tá? Obrigado. Isso. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar para lermos o texto, para conciliar ao tema tão bem sugestivo. Eu quero ler no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 10. Eu quero ler 2 versículos, posteriormente eu vou ler o versículo 10 e a igreja, se possível, o versículo 20. O versículo 10 está escrito: e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Versículo 20, a igreja. Versículo 20, por favor. Amém? Queiram estar sentados, por favor, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto, queridos, quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais um ano poder estar entre vós, ministrando a palavra. E para isso quero agradecer ao pastor Boanerges, com a sua muito digna esposa, a pastora Sandra, vice-presidente, pastor Leivson, com a sua muito digna esposa, pastora Michele. Em nome deles, agradeço a todo o corpo ministerial, a igreja. Que Deus os abençoe pela credibilidade dispensada a mim e pela honra a mim estendida. Que Deus vos recompense. Quero registrar a gratidão ao irmão Luciano, irmã Mídia, pela predisposição de me conduzir desde do hotel até aqui. Que Deus recompense esse feito a vós, amigos. Sendo assim, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que existe uma proposta temática, e eu quero, dentro do contexto bíblico, com o propósito de que nós saiamos daqui sabendo o privilégio que nos foi dado pela graça. Quando nós lemos a Bíblia,
os irmãos hão de convir que Deus fez o ser humano perfeito. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus nos fez perfeito, criou para nós vivermos eternamente. E isto, diz a Bíblia, que foi Deus que fez. Quando nós vamos para o capítulo 2 do Gênesis, eu vou pedir à igreja que participe até certo ponto, pois nós gostamos de citar a Bíblia. Capítulo 2, o homem, o ser humano, o ápice da criação de Deus, o único ser a se relacionar de forma íntima com Deus. Então Deus, capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, a Bíblia diz que Deus planta um lugar, geograficamente falando, para se relacionar. Agora o homem se torna um adorador com o propósito de viver eternamente. Por favor, Gênesis, não sei se a mídia pode me ajudar. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E leiam, por favor. 1, 2, 3. Então, este lugar se tornou geograficamente o único lugar na terra de relacionamento. Capítulo 3 do Gênesis, o pecado vem e tira o privilégio desta adoração. A Bíblia diz que este ser afastado é de Deus pelo pecado. Capítulo 4 do Gênesis, este ser vai vivenciar na própria carne a decepção do pecado, missionário Eliane. E assim sendo, vem o primeiro homicídio. Capítulo 5 do Gênesis, a gente acompanha a geração de Sete, dominada pelo pecado. Capítulo 6 do Gênesis, o pecado domina sobre toda a raça humana da época. A epígrafe do capítulo 6 diz: degradação geral do gênero humano. Então vão sofrer as sanções do pecado, da lei, da providência de Deus para destruir o ser humano. Aquele ser que Deus fez com tanto amor, tratando-o como filho, agora fere o coração de Deus e pesou ao coração, feriu. Então Deus resolve destruir este ser humano. Capítulo 7 do Gênesis, vem a destruição. Capítulo 8, vem o recomeço. A graça poupa 8 seres humanos da destruição total. Capítulo 8, Deus pega 8 almas para recomeçar. Capítulo 9, há um pedido ou uma ordem de Deus. E encham, frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. A ordem de Deus era para esta geração de Noé, pós-diluviana, encher a terra em adoração. Capítulo 10 do Gênesis, vem a origem das famílias, a raça humana. Todos três, Sem, Cã e Jafé, vão dar origem aos 3 viés da raça humana. Capítulo 11 do Gênesis, esta geração decepciona, desobedecem a Deus de novo, e Deus tinha motivo para desistir do ser humano de novo. São espalhados pela terra, sem Deus, sem relacionamento, e perderam o contexto de filho. A partir daqui, vai dar início a um povo longe de Deus, um povo descartado na ótica humana, um povo
que não tem mais relacionamento com Deus. Então Deus vai gerar um projeto para chamar de filho. E é aí que entra o capítulo 12. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1. Por favor, me ajudem. Obrigado. O que é que diz? Ora. Ponto. Vejam que termina o assunto. Ponto final. É aqui que quando no contexto racional da ótica humana, Deus faz uma proposta para que por meio de Abraão vai se gerar um projeto espiritual que vai ser gerado como filho. A partir daqui, todas as outras nações, todas as 3 famílias, certo? Os semitas, com base em Abraão, vão ser esquecidos em uma ótica de punição. Então, veja que tem ponto final. Neste ponto final, do versículo 1 ao 2, dá-se-nos a entender que há questionamento por parte de Abraão, porque não era fácil. Nós temos a Bíblia, a história, e se Deus usar alguém aqui hoje e disser, olha, deixa Valparaíso e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nós temos a história, mas nós não vamos ser besta assim. Nós vamos orar, vamos questionar. Então, dentro da razão humana, Abraão questiona Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus vai o motivar a aceitar a proposta. Veja o que é que diz o versículo 2, por favor. 1, 2, 3. E tu, veja que Deus vai o motivar na sua necessidade. Deus vai dar motivo a ele para aceitar a proposta. Até porque a Bíblia mostra que Sarai, mulher de Abraão, não tinha filhos. E sem ter filhos, na cultura, a vergonha vinha. Por exemplo, eu digo porque eu vivo com muitos amigos desta cultura até hoje. Ou seja, se eu sou um hebreu, vivia nesta época, e se eu não tivesse filho ao me casar, eu me tornava um opróbrio, eu e a minha esposa. Eu perdia o direito de voz na minha família. Eu perdia o direito de reputação na sociedade. A minha esposa era exposta à vergonha, desprezada pelos amigos, desprezada pela família, só porque não tinha filhos. A vergonha vinha. Então Deus vai pegar esta brecha e vai dizer a ele: eu vou tirar a tua vergonha. Eu vou te dar filho, vou fazer de você uma grande nação e você vai ser uma bênção. Com base nisso, Deus diz o propósito no versículo 3. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão acredita e vai motivado por esta promessa. Convence a Sarai a aceitar a proposta de Deus. Então, quando ele sai, no capítulo 12, a alegria da vergonha ser tirada e um filho vir, vai tomar conta do casal, a ponto que a Bíblia relata que há 2 altares no capítulo 2. Eles fazem um culto e adoram a Deus. Mas, quando chega do capítulo 13 para o 14, as decepções, as frustrações começam a vir. Capítulo 14, ele vai ter que pôr a própria vida em risco para salvar um filho adotivo, porque Ló
era seu sobrinho, mas tornou-se um direito paterno com a morte do seu irmão. E Ló agora era responsabilidade paterna dele. Então, Ló se envolve em questões e ele vai fazer algo sobrenatural. 10 anos já vão se passando e filho dele nada. Então, quando ele volta da guerra que libertou Ló, que chega nos cavalhais de Mare, aonde a sua tenda estava estabelecida, não há recepção calorosa. A história diz que ele ouve gemidos dentro da tenda, e estes gemidos era de Sarai, porque já se passaram 10 anos e o filho não vinha. E a mulher, se você prometer algo, ela é afetiva, emocional, e passando algum tempo, ela nunca vai esquecer. Então Sarai vai reclamar, porque deixou a terra, deixou a família, e 10 anos se passaram, e continuava na vergonha. Vejam que esta proposta faz com que Abraão tema e duvide da chamada. Por isso que ele se enclausura, não há mais probabilidade dele ter filho. Então, se você analisa o contexto, olha o que Mateus capítulo 1, versículo 17 vai dizer posteriormente. Nós na frente leremos, de sorte, pode deixar, lá para frente a gente usa. Então Abraão se enclausura, duvida da proposta. Quando ele se enclausura, a ponto da dúvida em colocar ele dentro da tenda, sem ter coragem de sair, aí vem o capítulo 15, aí o capítulo 15 do Gênesis, versículo 1, diz a Bíblia, que depois destas coisas, quais coisas? Do capítulo 14, então Gênesis 15, 1, está escrito, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vejam que o medo tomou conta dele, e o medo, pastor Boanerges, é um sentimento de insegurança. Ele estava inseguro. Pela primeira vez em 10 anos, ele questiona Deus acerca da proposta. O que é que ele diz? Versículo 2, ele vai questionar. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ainda sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Continuando, versículo 3, disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos. Vejam que ele cobra de Deus a promessa, e eis que o nascido na minha casa será o herdeiro. Ele estava dizendo, alguém que nasceu na minha casa vai herdar, ou seja, mas das minhas entranhas até agora não tem jeito. Aí vem Deus no versículo 4 e diz Deus: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Veja o versículo 5, a primeira parte. Então o levou fora da tenda. Veja que o Abraão estava numa situação depressiva tão grande que não teve força de sair da tenda. Foi Deus que o arrastou, disse: vem para fora. E pela Bíblia, do contexto posterior, já era dia. Se você ler capítulo 12 do capítulo 15, versículo 12, por favor, que aqui está escrito no começo:
15, e pondo-se o sol, versículo 17, que é que está escrito, e ao sucedeu que posto o sol só se põe no final do dia. Então quando Deus arrasta Abraão para fora, era dia, o sol já tinha raiado, porque Deus precisava renovar, e para renovar precisava sobrenatural, porque Deus diz a ele: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. Só Deus faz isso. Era de dia, pelo contexto bíblico. Deus fez as estrelas brilhar mais do que o sol, porque se fosse à noite não precisava, porque para ver estrela de noite e cantar estrela durante a noite, eu fiz isso sem ser crente, e você também faz. Só precisa morar no interior ou faltar energia, você vê o brilho das estrelas. Mas Deus, para renovar um crente enclausurado, desanimado, Ele faz estrela brilhar mais do que o sol. Então olha para quem está ao teu lado e pergunta a ele: você foi chamado por Deus? Então te prepara para ver o sobrenatural, porque quem tem chamada vê estrela brilhar mais do que o sol durante o dia. Quando o dia termina, ao pôr do sol, Abraão já está renovado. Pelo que ele viu, acreditou, prepara um sacrifício, faz, e Deus recebe e o fogo desce. Então o capítulo 15 termina Deus renovando o seu servo. Aí vamos para o capítulo 16, quando ele volta para casa. Aí Sarai aproveita, porque no capítulo 15, Deus só renova a Abraão e não a Sarai. Então capítulo 16, diz a Bíblia que Sarai vai usar o recurso da lei vigente da época. A lei que regia era a lei da Mesopotâmia, e a lei em Mesopotâmia dizia: se uma mulher, ela passou 10 anos sem gerar, ela tem um direito de pegar a sua escrava e dar ao seu marido, e o filho que nascer da escrava é da senhora. E é aqui no capítulo 16 que Agar entra. A Agar foi dada a Sarai como escrava, e existe 2 tipos de escrava: a Sifar e a Ramá. A Sifar é a escrava da mulher, da patroa, foi dada a ela, e ela tem direito sobre a escrava. Ela chama Abraão e olha o fracasso. Saiu do capítulo 15 renovado. No capítulo 16 ele aceita a proposta da mulher. Agora Agar entra na história no mais baixo nível da sociedade. Escrava é sem direito, é forasteira, é estrangeira e não tem direito nenhum. Por isso que Agar e o seu filho é símbolo dos gentios, é símbolo nosso também, que não tínhamos direito. Então observe que Agar entra na história, concebe, e agora no seu ventre tem o filho do fracasso de Abraão. O menino é o projeto perfeito que Sarai quer colocar no projeto. Ismael vai ser gerado no ventre de Agar. Quando Agar percebe que concebeu, ela esquece que era Zifá, que era escrava, e agora vai usar o direito de concubina. O direito de concubina subia ela de nível. Quando ela sobe de nível por causa da gravidez, ela vai bater de frente com a senhora, e a senhora não aceita. Aí Sarai vai a Abraão, capítulo 16, versículo 5, por favor, do livro do Gênesis. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva ou minha escrava pus no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, me menospreza aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti,
ti. Versículo 6, Abraão dá a resposta, e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Observem que no nosso vocabulário a palavra aflição é um sentimento contínuo de dor física e moral. Por isso que alguns historiadores dizem que Sarai, além de afligi-la moralmente, ela aflige com pancadas, batia nela, porque a lei dava direito. Então ela não aguentou e fugiu. E fugir é opção. Fugir você escolhe. Ela não aguenta a aflição. Guarda esta palavra, aflição. Ela foge, e ela foge com o roteiro certo para onde ia. Ela vai voltar para a terra natal, o Egito. Quando ela chega no deserto de Sur, que vai dar encontro com o mar e uma passagem seca de volta para o Egito, ela tem sede. No capítulo 16, ela vê um poço de água e para beber. O menino no ventre, quando ela para beber, ela se torna a primeira mulher na Bíblia. Não foi Sarai, mas foi Agar quem Deus falou. Então a Bíblia diz que o céu se abre e Deus não manda mensageiro, Ele mesmo vem. Ou seja, o anjo do Senhor, teofanicamente o próprio Deus, ele grita do céu, e ele não chama de escrava, ele não chama de apelido, ele grita Agar, ele chama pelo nome, de onde tu vens e para onde tu vais. Ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. Aí Deus diz: volta, volta e se humilha debaixo das suas mãos, porque o menino, o projeto que está no teu ventre pode ser filho do fracasso, mas eu tenho um projeto lindo para ele e vou fazer dele uma grande nação. Símbolo dos gentios, guarde isso. Ela volta, se humilha. Ismael nasce. Ismael nasce. Mas já não era um projeto que enchia os olhos de Agar, porque tem o direito de ser filho de Sarai, melhor dizendo. E Sarai vai acolher, porque era o melhor, só era o único que tinha. Capítulo 17. O menino Ismael é a bola da vez, filho da escrava, mas legalmente filho de Sarai e maior de Abraão. Então vem o capítulo 17. No capítulo 17, aí Deus vem e não vem passar no rosto. Ele vem dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, capítulo 17, Abraão está com 99 anos. Aí Deus diz: desistir de você eu não vou, desistir de Sarai eu não vou. Vou renovar a aliança. Para você saber que eu ainda renovo, o seu nome não será mais Abraão, mas vai ser Abraão, pai de uma multidão. E agora eu vou renovar Sarai também. O nome dela não será mais Sarai, mas será Sara, mãe de uma grande multidão. A promessa está de pé. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não desista, não desespere, vai dar tempo, vai dar certo. Prepara a festa. Capítulo 18 do Gênesis. O escritor diz que a situação piorou. Abraão ficou velho, andropausa, patologicamente não tinha poder de gerar mais filhos.
Toda possibilidade patológica desapareceu. A Bíblia diz que Sarai agora já era estéril e entrou na menopausa. Ela perdeu, cessou o costume das mulheres. O útero não se preparava mais para a gestação. Então agora é esquecer. Ismael é o que nós temos. Possível seja o herdeiro da terra. Então vem Deus. O escritor faz questão de dizer: ao meio-dia, na hora mais quente do dia, Abraão está debaixo de um pé de árvore, talvez já desanimado, 100 anos, 25 anos, e Deus não tirou-lhe a vergonha de, na hora mais quente do dia, é a hora do enfado, é que a hora que tem tudo para não acontecer nada. Então vem 3 homens e vai falar com ele. Ele recebe a visita dos 3 homens, prepara um novilho, manda Sara preparar um almoço requintado, e no almoço a mulher não fica na sala e entra para detrás da parede. Cortina, vou usar parede. Então ela se esconde, e no diálogo da hora mais quente do dia, quando tudo ia dar errado, aí o anjo diz a Abraão: escuta, daqui a 1 ano Sara, tua mulher, vai conceber e vai te dar um filho. Aí Sarai começou a rir, dizendo na nossa linguagem: agora, quando o meu útero já não tem mais condição, quando o meu marido já não tem mais força de gerar filho, ora, agora não tem mais jeito. Aí o anjo ouve e diz: porque Sara está rindo detrás da cortina. Ela grita: não estou rindo não. O anjo diz: está rindo sim. Eu quero te perguntar uma coisa e me diga: há alguma coisa impossível para Deus? Existe, Sara? Existe? Capítulo 19, capítulo 20, passa. Vem o capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Versículo 2. Quando não tinha mais jeito, Deus ainda faz quando não tem mais jeito na ótica humana. Deus ainda faz útero estéril, útero na menopausa voltar a gerar. Agora o projeto do capítulo 12, a vergonha sai. Versículo 8. O menino cresceu e era alegria dos pais quando ele parava de mamar, porque agora pode andar com o pai para o campo e oferecer sacrifício. Cresceu o menino. 1, 2, 3. Versículo seguinte. E o versículo 10. Guarde esse versículo na sua mente. No capítulo 16, no meio da aflição, Agar desiste e foge. É a opção. Agora é despejo. Agar e Ismael nem para ser escravo prestava mais. O impacto foi tão grande que ela disse: ele não vai herdar. No original, esse herdar não é dinheiro, são terras. Terras prometidas.
Abraão senta o peso e vai orar no contexto posterior. Pergunta a Deus. Aí Deus diz: faça o que Sara falou. Na nossa linguagem, para ela não serve mais. Pode jogar fora, mas para mim ainda serve. Ele é seu filho também. Abraão acorda de madrugada, pega a escrava, pega o seu filho, lhe dá um pouco de pão e um pouco de água, põe no ombro, dá-lhe o menino e diz: vaza. Nem para ser escrava prestava mais. No capítulo 16, ela tem roteiro pré-estabelecido: Egito. No capítulo 21, ela não sabe para onde vai. Ela entra no deserto de Berseba como escrava, com o filho do fracasso, um pouco de água, um pouco de pão, sem indenização, sem advogado, sem teto, sem direito, errante no deserto. A palavra errante é sem saber para onde vai. Quem você defenderia? A promessa é de Abraão e de Sara. Escravo não tem direito, mas a graça de Deus faz o contrário. Ele não vai em Canaã, a água se acaba, o pão se acaba, força física dela e do menino vai se esvaindo, os lábios do menino secam e vem os últimos suspiros. A Bíblia diz que ela pega o menino para não ver morrer o projeto de fracasso e joga debaixo de um pé de arbusto. Eu já fiz o deserto algumas vezes e você não vê árvore constante. Quando você vê uma acácia ou um arbusto, é longe demais. Ela encontra e diz: eu não posso te ver morrer. E joga ele debaixo de um pé de arbusto e sai voltando de ré em gritos, em lágrimas, desespero. Nos últimos suspiros, a graça de Deus não vai em Abraão e em Sarai. A graça de Deus vai no deserto. A graça de Deus vai no fracasso. E Deus brada do céu: Agar, volta, pega o menino e levanta-o pela mão, porque eu vou fazer dele um grande projeto, eu vou fazer dele uma grande nação, eu não vou desistir dele. Agora me explica isso. Em um deserto, não volta mais para Canaã, abandonados. Como pode se crescer uma mãe solteira com o filho do fracasso? Mas aí o versículo 20, vocês leram, e que é que diz? Em meio a deserto, quando ela pega no meio do nada. No capítulo 16 tinha água, aqui não tem. Mas quando o menino levanta, aí Deus abre uma fonte no meio do deserto para proteger o projeto e para dizer que é com ele. Diga para quem está ao seu lado: o projeto de fracasso não morreu. Gênesis 21, 20. Voltem a ler. O que é que diz? Como crescer num deserto inóspito? Como se tornar guerreiro saindo da mão da morte? É Deus no negócio, é Deus no projeto. Aí é esquecido, símbolo de nossos gentios. Aí Deus agora vai pôr em prática o projeto original: Isaac, Agar e Ismael
gentios não têm direito, estrangeiros e escravos, agora não tem direito de filhos. Isaac tem direito de filho, tem direito de herdar. Aí Mateus diz, 1:17, de sorte, 1, 2, 3, leiam por favor. São 42 gerações que Deus envolve como filhos. Deus vai tratar agora os judeus como filhos. O escritor no Gênesis 46, 26, ele faz questão de delinear o projeto original de filho. Gênesis 46, 26. Ele diz que de todas as almas, da origem das entranhas de Abraão, Isaque e Jacó, que descem para o Egito, são 66 almas do projeto original que tem direito de filhos. Versículo 27, contando com os 2 filhos de José, com José e com Jacó, 70 almas. Depois de 430 anos, Deus vai investindo na primeira geração. E vai pegar Moisés e tirá-los do Egito, para estabelecê-los no Mediterrâneo, no meio da terra. E alguns historiadores dizem que aqui, o projeto original já contava com 3.600.000 que tinha direito de filho. Aí Deus diz, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Aí Deus diz, eu vou te tirar como uma árvore produtiva. A oliveira é a árvore que produz aonde planta. Aí Deus diz, eu vou te tirar da escravidão com o direito de filho, vou te colocar no meio da terra. Isaías 41, 19 a seguir. Veja o que é que Deus diz com Israel: como oliveira produtiva, onde planta, floresce e frutifica, plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Israel, porém no meio do ermo, juntamente com a faia, o pinheiro e o álamo. Versículo 20, que é que ele diz? Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel foi quem criou, foi quem estabeleceu. Deus arranca a oliveira do Egito para plantá-lo no meio da terra mediterrânea, para que todas as nações, por meio da oliveira, vejam quem é Deus e reconheça que Ele é. Sai da escravidão com direitos. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, tem uma aliança condicional. Moisés mata um novilho, pega metade do sangue, joga no altar, e a outra metade joga sobre o povo, porque o povo disse: vamos fazer o que Deus falou. Ele disse: se vocês obedecerem as minhas palavras, vai dar certo. O povo disse: então a gente aceita. Aí o sangue de novilho entra como proposta e dá direito a Israel se aproximar de Deus. Veja que desde a queda de Adão e Eva, capítulo 3 que a gente citou, não houve mais culto coletivo, porque o pecado não deixava. Agora o sangue de
de novilho, vai dar direito de filhos a Israel, a oliveira verdadeira. Então, capítulo 24 tem uma aliança. Capítulo 25 do Êxodo, Deus vai preparar de novo, já que não tem Éden, um lugar móvel chamado tabernáculo. 15 capítulos se passa. Êxodo 40, versículo 33 a 35. Que é que diz? Versículo 33 de Êxodo 40. Leiam, por favor. E pendurou a cortina. Assim, o tabernáculo está pronto. Tem lugar de adoração só para os judeus, só para os hebreus. Nós, símbolos gentios. E Agar e Ismael, símbolos gentios, fora. Aí vem o versículo 34. O culto é feito. E o que acontece? A glória foi tanta, porque a glória de Deus está na terra de novo. E só quem tem direito de cultuar os filhos, os hebreus. Saímos do Êxodo, chegamos em Levítico. Levítico 2, versículo 13. Deus quer intimidade. Aí Deus chama os obreiros da casa de Levi e diz: todas as ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Isto era uma aliança íntima e irrevogável. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje, e antes de eu subir, preguei de manhã, e aí me prepararam ovos fritos, e isso quebra o nordestino. Ovos fritos com sal, isso implica dizer que eu comi do sal do pastor Boanerges, que é ele que vai pagar os ovos. Aí eu chego e digo: pastor, eu gostei demais do senhor e da pastora Sandra. Eu quero ter uma aliança íntima com o senhor, a pastora e minha família, entre nós. Uma aliança indestrutível e irrevogável. E na época a celebração era com sal, porque o sal é sal em todo tempo. Então ele dizia: eu aceito. Aí na segunda-feira próxima ele vai ter que ir em Maceió. Vou preparar alimento e ele come do meu sal. Quando ele comer do meu sal, a gente aperta a mão e celebra. Nós moramos a mais de 2.000 quilômetros, filha, de distância. Aí veio o pastor Leivson, depois de alguns anos, e diz: pastor, eu não creio muito na aliança sua com o pastor Genival, é muito longe. Ele não precisa explicar, ele só precisa dizer: há sal entre nós. Se tem sal, já resolveu tudo. Se tem sal, é irrevogável. Aí Deus faz uma aliança de sal com Israel. Saímos de Número, vamos para Deuteronômio, vamos de Levítico para Número. Eles quebram uma aliança, Deus renova de novo. Vem Deuteronômio, segunda chance. Agora a nova geração de Deuteronômio entra na terra prometida como filhos, herdam a terra, e a gente fora. Deus da lei faz aliança com eles, e nós gentios, Agar e Ismael fora. Aí essa geração vai terminar no capítulo 21, versículo 25 de Juízes. Decepciona. E o que é que está escrito? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esqueceram de Deus. Aí diz Mateus 14 geração:
de filhos que Deus investiu. Abraão, Isaac, Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Naftali, José e Benjamim. Deus pega Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Nazon, a Salmão, a Boaz, Boaz, Obed a Jessé. 14 geração, chamada de filhos, Oliveira. Decepciona, perde a presença de Deus e só chega até 1 Samuel 4:22. E os hinos não era mais de louvor, era de vergonha. 1 Samuel 4:22, eles cantavam o quê? 1, 2, 3. "20 anos, a arca passa longe de Deus. Deus faz os filisteus devolverem, mas eles não querem. Aí Mateus diz que de Davi vem Deus levantar mais 14 gerações. Davi traz a arca de volta, a glória volta. Agora vai ter culto de novo a Deus. Vai ter louvor, vai ter adoração, filhos com direito. Aí diz Mateus, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés. Vem Josias, Jeconia, vem o cativeiro. As 14 gerações decepciona. Jeremias 52, versículo 12, versículo 13. As outras 14 gerações, considerada de oliveira, de filho, decepciona. E Jeremias traz o estrago. Jeremias 52, versículo 12. Eu vou ler que é grande. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º rei do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Versículo 3 da igreja, o que é que está escrito? Mas 14 geração de filhos decepcionaram. E nós fora. Aí Deus traz de volta do cativeiro e vai investir em mais 14 gerações. Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aqui, Eliúde, Eliasar, Matã, Jacó e José. Mais 14 gerações. E eles decepcionaram. Aí Deus diz: eu enviei os profetas e eles apedrejaram e mataram. Agora eu vou enviar o meu filho. Deus vai enviar o melhor que tem para não perder Israel. Aí vem Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33. Aí diz Lucas, leiam com voz forte. O anjo vai em Nazaré e diz a Maria: porque achaste graça diante de Deus, e eis que no teu ventre conceberás, e o chamará o seu nome de Jesus. Este será chamado filho, e o Senhor Deus de Israel lhe dará. Versículo 33, e ele e o seu reino não terá fim. O reino dele não vai ter fim. Ele veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 11.
veio, mas os seus mais. Israel rejeita. Quando Israel rejeita, lembra que eu disse a vocês que nós estávamos fora. Aí Paulo escrevendo aos gentios, versículo 17 do capítulo 11 aos Romanos, ele diz que alguns ramos da oliveira se quebraram. A oliveira produtiva parou de frutificar, porque os ramos se quebraram. A oliveira não, os ramos, Israel. Deus enviou seus filhos para restaurá-lo e eles voltarem como filhos, como oliveira, continuar produzindo. Mas eles rejeitaram. Aí Deus olhou para nós. Mas para nós termos o direito e entrar, tínhamos que ser adotados como filhos e deixar de ser escravos. Aí quando Deus consulta a natureza diz: não vai dar certo. Pegar o zambujeiro, a oliveira, gente, ela é tão produtiva que ela era plantada, podada, cultivada, fertilizada para produzir mais ainda. O zambujeiro crescia silvestremente. Os ramos eram maior do que ele, as folhas. Quando dava fruta era pequeno demais, nem para pegar fogo prestava. Aí Deus, na analogia de Paulo, nós somos o zambujeiro, Israel é a oliveira, o ramo da oliveira. Aí Deus disse: eu vou pegar os ramos do zambujeiro e vou enxertar na oliveira verdadeira. Romanos 11, 24. A natureza votou contra. O que é que Paulo disse? Se tu foste cortado do natural, zambujeiro. E contra o quê? E contra a natureza que rege tudo. A natureza disse: não vai dar certo. Aí para nós entrarmos, olha a loucura de Deus. Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Eu trabalhei 40 anos em agricultura. E todo agricultor inteligente, se ele plantou uma árvore e ela parou de produzir, ele vai pegar o enxerto. O enxerto não é para produzir, é para reproduzir e multiplicar. Porque a oliveira, a árvore já produz, mas por algum motivo parou de produzir. Então eu vou pegar uma árvore da mesma característica e enxertar nela, para ela voltar a reproduzir e multiplicar. Qualquer empreendedor inteligente jamais pega uma árvore, mesmo ruim, da mesma espécie, mas que já nem produz, vai pegar na que parou de produzir. É loucura. Aí Deus disse: eu vou fazer o zambujeiro e vou enxertar na oliveira. Mas para isso precisava algo para purificar o zambujeiro e transformá-lo. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32, ele investe pesado. 1, 2, 3, leia. Versículo 32. Aí Deus disse: eu vou entregar o meu próprio filho.
Quando Paulo está escrevendo aos romanos, é gentil. Aí Deus agora vai entregar para que o seu sangue purifique os zambujeiros. E que pelo meio do sangue, o sangue de novilho não nos dava direito de adoção. O pacto de sal não nos dava direito de adoção. Agora ele entrega o próprio filho. É por isso que você sempre diz: o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue dele purificou o zambujeiro e nos deu direito de adoção de filho. Aí Paulo diz que agora nós gentios somos mais que vencedores. Eu aprendi com o professor Jorge, um dos professores internacionais, o que é ser mais que vencedor. Quer dizer a seguinte expressão: você pega o pastor Davidson, por favor, fica de pé, ponha ele em um ringue e coloque ele para lutar com Mike Tyson. Precisa nem explicar, né? A risada já disse tudo. Lá embaixo, cadê a pastora Michele? Mesmo sendo impossível, a pastora Michele vai estar gritando, vai estar torcendo por ele. A luta começa. E Mike Tyson vai esbufeteá-lo. Ele vai ter hematomas. Ele vai quase sendo nocauteado, mas ele consegue um golpe certeiro nocautear Mike Tyson. Aí o juiz pega na mão dele, vencedor. Mas quando você olha para ele, ele venceu, mas está cheio de ferida, está cheio de hematomas. Mas a irmã Michele é mais que vencedora. Ele venceu e ela é mais, porque ela vai gritar: vencemos, sem ter hematoma, sem ter ferida, sem ter sofrimento. A hematoma está nele. Aí Isaías diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza viva, era um homem ferido, mas nós vencemos sem hematoma, sem ferimento. Diga para quem está ao seu lado: tu é mais que vencedor, crente. Abra a boca e glorifica e grita: nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos. Por meio dos seus hematomas. Aí nós vamos entrar para concluir no tema. Quando Paulo escreve a carta aos gentios de Efésios, olha o que é que ele diz. Efésios 2:11 por diante. Só para você entender, eu vou ler os ímpares, vocês leram pares. Ele está falando para nós que éramos escravos gentios. Mas agora ele diz: portanto, lembrai-vos que vós no outro tempo eras gentios na carne, chamados imundos pelos que na carne se diziam puros pela circuncisão, os judeus. Versículo 12: que naquele tempo, separado e estranho às alianças, não tendo esperança. Versículo 13: mas agora, com voz forte, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentil, fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Versículo 16: pela cruz, diga, pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo,
matando com ela a inimizade. Versículo 17, era para nós, e vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Versículo 18, porque por ele agora, tanto judeu como gentil, tem acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19, enche o peito e lê, mas agora, versículo 19, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos, da família de Deus. Eu agora sou da família do céu. Agora Paulo vai arrebentar. Lembre que Sara disse: esse escravo não herdará com Isaac, meu filho. Romanos 8, 14 a 18. Que é que Paulo escreve aos gentios. Agora enche o peito que eu quero concluir. Paulo está escrevendo para nós gentios: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não? Diga, por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarem com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos a papai. Versículo 16, é o mesmo próprio Espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos nós filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Aí ele diz: a aflição que colocou Sara para correr não coloca a gente mais, porque ele diz: porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Então bate no peito, olha para esse crente que está do teu lado, enche o peito e diga a ele: não sou mais escravo, agora eu sou filho, agora eu sou filho, agora eu sou filho, agora eu sou filho, eu tenho direito. Fique de pé, o meu horário chegou. Só para chatear. Só para chatear. Se tem alguém perto de você, do mesmo sexo ou íntimo, vira para ela e vira para ele. Me ajuda aqui, companheiro. Olha para ele assim como eu estou com o meu companheiro, no olho dele, no olho dela. E diga para ele: não quero nem saber como você começou o 6º congresso. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair alegre, porque agora eu sou filho. Eu vou herdar mais do que Isaac. Isaac herdou terra, e eu vou herdar coisas celestiais. Diga a ele: não quero nem saber se você chegou esquecido, chegou descartado, chegou despejado, mas agora eu te digo: você tem direito de filho. Diga a ele: me faz um favor. Se há alguém que não acreditava em mim, pensava que eu ainda era escravo, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Abraça ele, abraça ele. Te amo, Deus. Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Será que você tem motivo para dar glória?
Será que você tem motivo para fazer esse lugar incendiar? Coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado. Tem direito de filho, recebe a unção. Diga a ele, recebe a unção. De filho, de filho, de filho. Agora, adora. Eu estou em tuas mãos. Talvez o diabo fez você desistir, mas você tem direito. Cadê a primeira pessoa para recomeçar? Cadê a primeira vida afastada do Evangelho que quer voltar e ter o direito de filho novamente? Cadê a primeira alma para Jesus? Venha! És fiel em todo tempo. Sara descartou, mas a graça de Deus não descartou. Entramos. Agora o preto é filho, o branco é filho, o imundo foi purificado e é filho.